Bom, o Macaé em Foco no tradicional bate-papo Igor Sardinha, já ia chamar de vereador novamente, mas posso chamar assim porque exerceu um belo mandato. Igor Sardinha, falar com você porque realmente esse último mês alguns acontecimentos dentro do Partido dos Trabalhadores, você que é membro, colocou seu nome à disposição para uma pré-candidatura, mas o partido ainda, o PT é bem confuso internamente, acaba gerando algumas coisas. Aí teve um presidente tampão, Danilo Fum, que assumiu, mas na verdade não assumiu, era a Marilena ainda a presidente, e está muito confusa a situação, e agora acho que voltou tudo atrás, né? Vai ter uma nova escolha, uma nova eleição, o diretório tem que falar de novo, o estadual teve que se meter aqui no Municipal de Macaé. Eu queria que você falasse um pouco da sua opinião, às vezes em breves palavras, para não gerar muito atrito, mas para que você desse sua opinião sobre esse assunto. Pedro, mais uma vez agradeço aí a oportunidade de estar participando do programa, inclusive para também posicionar e esclarecer a população alguns fatos que vêm ocorrendo no Partido dos Trabalhadores em Macaé nos últimos meses e semanas. Você classificou aí a questão do partido como confusa, como se o partido no PT, com as suas palavras agora, no PT as coisas são um pouco confusas. Na realidade, elas estão confusas, mas não eram para ser confusas. Porque no PT, uma das marcas indeléveis do PT na sua história é a questão da democracia, sim. Vota-se para tudo, sempre foi assim. Democracia, do espaço aberto para que todos coloquem as suas opiniões, para que todos tenham a oportunidade, a liberdade de divergir, sim, mas que depois de todo esse debate das divergências, que sejam respeitados o direcionamento dado pelo filiado na votação, na urna. Democracia é isso, você debate, você faz a divergência, mas a partir do momento que há uma decisão daquela maioria, vamos caminhar para aquela decisão. E o PT viveu, cumprindo com o calendário proposto pela direção nacional do partido, o PT vivenciou aí vários momentos da mais pura democracia. Nós, no dia 22 de abril, por exemplo, todos os filiados foram às urnas eleger delegados. Foram eleitos 165 delegados que voltaram a se reunir no dia 29. E aí já esses delegados, imbuídos dos poderes dados pelos filiados, eles decidiram pela tática eleitoral do partido. O que é a tática eleitoral? No dia 29, o PT de Macaé decidiu se ou ia fazer um apoio ao PMDB ou ao PV, ou se seguiria o caminho da candidatura própria. E nós fizemos a defesa da candidatura própria no dia 29, e 94 dos delegados, dos 165, decidiram pelo voto na candidatura própria. Nós aprovamos a candidatura própria. Depois, no dia 20 de maio, nós tivemos as prévias eleitorais, aí já para decidir qual era o nome que iria representar o partido depois da decisão tomada pela candidatura própria. Novamente, os filiados foram às urnas para escolher o nome. E nós, depois de um mandato que a gente classifica como um mandato propositivo, um mandato diferente, um mandato atuante, um mandato que tocou em questões fundamentais para o desenvolvimento e o crescimento de Macaé, a gente, com esse mandato, a gente se sente com musculatura, com força, para colocar o nosso nome à disposição do partido. Nós colocamos o nome à disposição do partido para ser candidato a prefeito de Macaé pelo PT, e a população foi lá, os filiados do PT foram às urnas e escolheram o meu nome. Só que nesse interim, Pedro, muitos outros interesses foram quebrados com esse nosso movimento. E é o que eu estou falando aqui, é natural do PT a divergência. A única coisa que a gente se surpreende é quando essa divergência ela ultrapassa os limites da boa política, o limite da educação, o limite da legalidade, o limite da responsabilidade do que está sendo dito. Mas, independente de outros ultrapassarem esses limites, não consideramos que eles ultrapassarem é motivo da gente fazer o mesmo. Então,
a todo momento continuamos tocando a política da forma que a gente sabe fazer, de forma ordeira, responsável e zelando pela educação que todos nós temos. Mas interesses contrariados dessa ala do partido que foi derrotada nas urnas produziram toda essa confusão que você disse na pergunta. Então, a democracia ela não é confusa, ela é muito simples. Ela só se transforma em confusão quando as pessoas utilizam essa democracia somente quando convém. Quando o resultado das urnas nos são favoráveis, aí a democracia é uma beleza. Mas quando perde, se transforma na balbúrdia que realmente está. E aí agora a gente vive um momento desgastante. E tem que correr quanto tempo? Desgastante, que causa indignação, porque vamos ser obrigados, numa decisão do diretório estadual do partido, que, Pedro, aí eu acho que aquele ditado, decisão não se discute, se cumpre, eu acho que é o contrário, eu acho que não é bem assim, se cumpre, mas se discute sim, até porque vivemos no Estado democrático. E o que aconteceu foi uma decisão do diretório estadual sem qualquer amparo legal, utilizando de argumentos intempestivos, de uma fragilidade gritante, para zerar todo um processo, somente porque o resultado não foi de acordo com algumas figuras poderosas do partido que desejam que o partido tome outro rumo. E eu acho que essas figuras terem esse desejo não tem problema nenhum, mas há que se respeitar a vontade do filiado. Tem que se respeitar essa história desse partido que sempre lutou pela democracia e não pode, dentro do seu partido, da democracia interna, rasgar toda essa história o que o Estatuto prega. Então, já tinha sido uma decisão tomada pelo partido, a candidatura própria, já tinha sido tomado a decisão pelo meu nome, mas o jogo foi zerado e vai ter que ser revisto. Nós vamos tentar transformar essa indignação nessa decisão numa força capaz de nos impulsionar para mais uma vitória, para que a gente ganhe de novo e que o Partido dos Trabalhadores, conforme os filiados já demonstraram, tenha candidato próprio à Prefeitura de Macaé. Bom, correto, Igor Sardinha. Eu vou fazer uma pausa no programa e daqui a pouco a gente volta para mais algum assunto e também para poder encerrar. Macaé em Foco volta já.